Vamos analisar a súmula vinculante número 2, que trata aí sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo relacionado ao sistema de consórcios e sorteios. Vamos passar a ler aí a súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, a primeira expressão aí é inconstitucional, ou seja, alguma norma contraria ou infringe regras da Constituição, por isso é chamado de inconstitucional. Dentro do sistema jurídico brasileiro, a Constituição está acima de todas as normas e as normas inferiores devem se submeter à Constituição, devem observar as normas da Constituição e não violá-las. Então, cabe aí ao Supremo Tribunal Federal, cabe os órgãos do Poder Judiciário determinar sobre a constitucionalidade, se uma norma ela é verificável e, portanto, aferível de forma positiva perante a Constituição ou se ela é inconstitucional, no caso, contraria ou infringe as regras da Constituição. Então, alguma coisa é inconstitucional aqui na súmula vinculante número 2. O que é considerado inconstitucional? Lei ou ato normativo. A expressão lei aí trata de forma geral sobre as normas jurídicas escritas que passam pelo processo legislativo. Estão dispostas no artigo 59 da Constituição. Em regra, são as leis ordinárias, leis complementares e normas descritas no artigo 59, né, que traz o rol aí de tipos de normas possíveis aí no ordenamento jurídico no âmbito federal. Quanto a ato normativo, já traduz a ideia de que sejam normas gerais regulamentadoras, geralmente expedidas pelo Poder Executivo. Então, tanto a lei que passa pelo processo legislativo, quanto o ato normativo, que em geral passa pelo crivo do Poder Executivo, são consideradas inconstitucionais no âmbito estadual ou municipal, ou seja, no âmbito dos Estados Federados e do Distrito Federal. Editar lei ou ato normativo é inconstitucional sobre sistemas de consórcios e sorteios. O sistema de consórcios e sorteios está previsto no artigo 22 da Constituição, no inciso 20, que compete privativamente à União legislar sobre o sistema de consórcios e sorteios. Porém, o parágrafo único do artigo 22 diz que uma lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo 22, ou seja, pode existir uma lei que autorize Estados e o Distrito Federal a tratar sobre o sistema de consórcios e sorteios. Porém, o que a súmula vinculante diz é que é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal nessa súmula ampliou a expressão consórcios e sorteios para abarcar aí bingos e loterias. Vamos tratar agora um pouco sobre os antecedentes da súmula vinculante número 2. Qual a razão da edição dessa súmula vinculante número 2? Aqui estão os antecedentes da súmula vinculante número 2. Inicialmente, em 1941, com o Decreto-Lei 3688, chamado também de Lei de Contravenções Penais, tornou ilegal a prática de jogos de azar e loterias que não fossem autorizadas por lei. Então, a Lei de Contravenções determinou aí que jogos de azar, loteria, que não fossem autorizados por lei seriam ilegais e seriam, portanto, contravenções penais. Em 1942, surgiu aí o Decreto-Lei 5.089, que autorizava os cassinos, dando uma exceção ao Decreto-Lei 3.688. Em 1944, surgem as loterias federais. Desde então, desde 1944, existem as loterias federais, até hoje, atualmente, ainda existem. Foi criado com o Decreto-Lei 6.259, em 1944. Em 1946, temos o Decreto-Lei 9.215. Nesse Decreto-Lei 9.215, ocorreu a proibição de qualquer tipo de jogo. O presidente Gaspar Dutra, tendo escutado a sua esposa que
apelava pela moral, determinou que não poderia existir mais os cassinos ou qualquer tipo de jogo, reestabelecendo aí o que foi determinado pelo Decreto-Lei 3.688, a Lei de Contravenções. Então, desde 1946, passou-se aí a entender como ilícito a prática de qualquer jogo de azar ou loteria, etc. Em 1967, temos o Decreto-Lei 204, que também determinou a proibição das loterias estaduais. Então, a partir de 67, só foi permitido aí loterias federais, não mais loterias estaduais. Em 1988, temos a nossa Carta Magna, a Constituição, que no artigo 22, inciso 20, estabeleceu aí como competência privativa da União legislar sobre sistema de consórcios e sorteios. Em 1993 surgiu a lei chamada Lei Zico. Essa Lei Zico ela estabelecia exceções aí sobre a possibilidade de bingos e jogos. Em 1998 temos a Lei 9.615, que é a chamada Lei Pelé, que também estabelecia, embora com mais restrições, a aplicação dos jogos de bingos e especialmente relacionado aos esportes. Ocorre que começaram a acontecer fraudes nesses jogos, nos bingos, e uma série de denúncias começaram a ser relatadas com relação a esse tipo de jogos. Então, portanto, surgiu a Lei 9.981 de 2000, que decidiu finalizar, acabar com os jogos já permitidos. Então, revogou a parte aí da Lei 9.615 e a Lei 8.672. Lembrando aqui que o Decreto-Lei 5.889 foi revogado também pelo Decreto-Lei de 1946. Então, permanecia em vigor a Lei 9.981, que proibia qualquer tipo de jogo, inclusive bingos ou qualquer tipo de jogo que não fosse autorizado por lei federal. Diante disso, os empresários que já possuíam determinados bingos e já possuíam suas casas de jogos entraram na justiça pleiteando aí liminares para funcionamento, para que permanecessem ainda em exercício. E eles passaram ainda a exercer, tendo em vista por questões econômicas, solicitaram prazo para que se encerrassem as atividades, então entraram na justiça para evitar aí a extinção imediata. Surgiu então o famoso escândalo dos bingos em 13 de fevereiro de 2004. Nesse escândalo dos bingos foi divulgado pelo então bicheiro Carlinhos Cachoeira que o assessor do então ministro-chefe da Casa Civil, José Disseu, ele estava extorquindo empresários do ramo dos bingos para obter renda, para obter financiamento para as campanhas políticas do Partido dos Trabalhadores. Então, diante desse escândalo relacionado aos bingos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 168 em 2004. Nessa medida provisória 168, foi definido que não poderia definitivamente existir nenhum tipo de jogo no Brasil, nem bingo, nem loteria, nada relacionado, salvo os casos aí da Loteria Federal. Porém, essa medida provisória 168 de 2004 foi derrubada pelo Congresso Nacional, então, portanto, os bingos desde 2000, as liminares ainda permaneciam e ainda existiam. Foi então que o Supremo Tribunal Federal decidiu colocar em pauta, em 5 de agosto de 2004, a ação direta de inconstitucionalidade 2847, que tratava justamente sobre esse tema relacionado aí aos bingos e jogos e loteria. Então, em 2004 ainda, o Supremo Tribunal Federal colocou em pauta a ADI 2847. E nessa de 2847 temos aí o primeiro e grande paradigma, a norma da súmula vinculante número 2 tomou como primórdio aí a ADI 2847. Então esse é o nosso primeiro precedente, o mais importante relacionado à súmula vinculante número 2. Vamos dar uma lida aí em algumas partes da ADI 2847. Existia basicamente duas correntes nessa decisão,
que considerava, portanto, inconstitucional as leis estaduais e distritais que versassem sobre sistemas de consórcio e sorteios. A primeira corrente era a corrente que trata da questão do artigo 22, inciso 20 da Constituição. Segundo o ministro Aires Brito, seria inconstitucional a lei ou ato normativo distrital e estadual que versasse sobre o sistema de consórcio e sorteios, tendo em vista o artigo 22, inciso 20, ou seja, que compete privativamente à União legislar sobre o sistema de consórcio e sorteios, portanto, não caberia aos estados e Distrito Federal tratar sobre esse tema, já que é privativo da União. Então vamos dar uma lida aí no trecho da decisão do ministro Aires Brito, que traz essa primeira frente aí relacionada ao artigo 22, inciso 20. E o fato é que, assim dispor abstrata, impessoal e genericamente sobre jogos cujo resultado só depende da sorte, ora exclusiva, ora preponderantemente, é a aptidão que a Magna Carta de 1988 embutiu na competência privativa da União. Daí o nome sorteio, que é substantivo masculino derivado do feminino sorte, a significar atividade ou acontecimento que depende da fortuna, do acaso, fado ou ação do destino, que se lê na parte final do inciso 20 do artigo 22 da Constituição Federal de 1988. Então, o ministro Aires Brito declara inconstitucional ato normativo distrital ou lei distrital ou estadual, tendo em vista o artigo 22, inciso 20. A competência é da União para tratar sobre sistemas de consórcio e sorteios, e como só a União pode legislar sobre esse tema, não poderia, portanto, existir lotéricas ou casos de jogos estaduais ou distritais. E, portanto, também bingos e loterias, que é a grande controvérsia aqui, se poderia existir os bingos e loterias estaduais ou não. A segunda vertente aí temos o entendimento do ministro Eros Grau. Segundo o ministro Eros Grau, essas leis estaduais ou distritais que versam sobre o sistema de consórcio e sorteios não violam apenas o artigo 22, inciso 20, como também violam o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que compete à União legislar sobre matéria de direito penal. Segundo o ministro Eros Grau, deve existir uma norma penal permissiva para que ocorra aí a autorização para existir aí os bingos e loterias, tendo em vista que é considerado um tipo de uma contravenção penal. Então aí o entendimento do ministro Eros Grau. A exploração de loteria será lista se expressamente autorizada a sua exploração por norma jurídica específica. Essa norma específica, e isso me parece evidente, é norma penal, porque consubstancia uma isenção à regra que define a ilicitude. Então, se apenas a União, e privativamente, para começar, a Constituição atribui competência para legislar sobre matéria penal, apenas a União poderá dispor a regra de isenção de que se cuida. Somente ela, e ela o fez também na Lei Zico, na Lei Pelé, poderá operar a migração da atividade ilícita, exploração de loteria, para o campo da licitude. Portanto, nem a lei estadual, nem a lei distrital, nem a lei municipal podem operar a migração dessa atividade no campo da ilicitude para o campo da licitude, pois isso é da competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, aqui o ministro Eros Grau teve como entendimento a violação ao artigo 22, inciso 1 da Constituição, por isso essa lei estadual ou distrital seria considerado inconstitucional. Importante ressaltar que ele ressalta que lei municipal, no enunciado da súmula vinculante número 2, não se trata sobre a lei municipal, apenas é dito ato normativo estadual ou distrital, justamente porque os casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal tratam justamente de normas que foram julgadas inconstitucionais, normas estaduais ou distritais. Então, aí a redação da súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre o sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, a expressão sistemas e sorteios, que consta na Constituição, no artigo 22, inciso 20, passou a alcançar também os jogos de azar, as loterias, os bingos e loterias.
Então, é uma ampliação aí do rol do artigo 22, inciso 20, para estabelecer aí que são considerados inconstitucionais lei ou ato normativo estadual ou distrital que trata sobre o sistema de consórcios e sorteios. No caso aqui, bingos e loterias seriam espécies do termo sorteio. Então, essa aí é a súmula vinculante número 2, que foi aprovada em 2007, em 30 de maio de 2007, publicada em 6 de junho de 2007.